Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Dai paz, Senhor, aos que em vós esperam, para confirmar a veracidade dos vossos profetas. Escutai as preces do vosso servo e vosso povo Israel. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor do Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a ação do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebramos esta Eucaristia nesta manhã pelos médicos, enfermeiros e atendentes nos hospitais da ProSaúde, por toda a sua diretoria estatutária. Também rezamos pelo homem do campo que plantou, está fazendo a colheita da semente, para que o Senhor abençoe a sua colheita, que seja um momento forte da presença de Deus na vida de cada um deles, para devolver ao comércio tudo aquilo que plantaram e colheram. Também rezamos pelos nossos aniversariantes do dia e pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. Que o Senhor dê a eles a graça da recuperação da saúde. Nos coloquemos na presença de Deus, que é nosso Pai, Pai de misericórdia, e peçamos perdão de nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ensina e recomenda essas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorde das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade. É obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privada na verdade, que faz da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer-se caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro, por se terem deixado levar por ela. Muitos se extraviam da fé e se atormentam a si mesmo com muito sofrimento. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual fosse chamado
e pela qual fizeste tua nova profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus, infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância dos seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A inserção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não te inquieteis quando o homem fica rico. Aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudiam. Tudo bem, isso que é vida. Mas vai-se ele para junto dos seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes o mistério do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, nesta manhã de sexta-feira, deste mês de setembro, mês da Bíblia, a Bíblia é sempre uma inspiração para todos nós, um guia para todos nós, em nosso dia a dia. Não precisamos e não devemos fazer uma leitura ao pé da letra, da palavra de Deus, mas sim procurar o significado desta palavra para a nossa vida, para a nossa história. Como Deus ilumina a nossa vida e a nossa história através da sua palavra. Então vejam vocês que na primeira leitura da carta de São Paulo a Timóteo, ele nos dá uma ajuda muito importante para a nossa vivência do dia a dia, né? Primeiro, ele faz uma recomendação muito importante para nós, os cristãos. A quem devemos seguir? A palavra de Deus e a doutrina que a igreja nos orienta e nos ensina. Este é o caminho, né? Porque seguindo o que a palavra de Deus nos ensina e a doutrina, nós temos um caminho para uma reta e boa conduta em nosso dia a dia. Saberemos como tratar as outras pessoas, como conviver com o outro,
como levar adiante os nossos negócios, né? E tudo isto para que a glória de Deus se manifeste em nossa vida, em nossa história. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não para a nossa vaidade. Esse é o pecado, né, que nós vemos que muitas pessoas acabam cometendo, que ele acha que ele ganhou tudo, que ele pode tudo, e com isto ele se orgulha dessa realidade. Em outro trecho do Evangelho, o Senhor Jesus, ele comenta que um homem fez uma grande colheita e diz, agora estou muito bem. E ele chamou aquele homem de louco, porque ele disse, nessa mesma noite posso pedir a sua vida. E ele morreu. Então, assim, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que temos é para que se manifeste a glória de Deus. E por isso nós devemos ser humildes, né? Aceitar a colaboração das outras pessoas, partilhar aquilo que temos, né? Seguir esse caminho que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Para que Ele, então, em nós, né? Para que possamos perseverar, conforme nos diz a palavra de Deus, né? Ser perseverantes na prática da justiça, da piedade, renovar a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Caminhar conforme o Senhor quer a cada um de nós, né? Para que possamos fazer sempre o bem. Assim como Jesus, no Evangelho de hoje, nós encontramos aquelas mulheres que acompanhavam Jesus e os discípulos que se ofereciam para o serviço apostólico, ajudando a Jesus, ajudando os apóstolos. E assim nós agradecemos a vida de tantas e tantas mulheres que nos ajudam efetivamente, cotidianamente, em nosso serviço pastoral, em nossa vida do dia a dia. Agradecemos a vida de nossas mães que estão sempre aqui para nos apoiar no seu dia a dia, para ser uma presença que nos edifica, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela nos dá um caminho para a gente ser feliz, né? Nos dá um caminho para que a gente tenha uma saúde boa, né? Nos dá um caminho para que possamos partilhar esta vida com os nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor abençoe o seu dia de hoje, abençoe o nosso dia, que o Senhor nos dê a graça de vivermos como seus discípulos missionários, para que em tudo possamos sempre manifestar o seu amor, a sua bondade, né? E que, pela expressão da nossa fé, colaboremos também com outras pessoas a encontrar a Jesus, caminho, verdade e vida. De pé, vamos dar continuidade à nossa celebração, apresentando ao Senhor as nossas preces. Pai bondoso, pela palavra, vós nos mostrastes o caminho para termos força de praticá-la. A vós suplicamos. Senhor nosso Deus, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, ouvi-nos. Dai à igreja exterminar em si a cobiça, raiz de todos os males, rezemos. Senhor nosso Deus, ouvi-nos. Dai a nós, peregrinos da esperança, estarmos no mundo e construir fraternidade, mas não sermos do mundo que com seus bens não nos satisfaz, rezemos. Senhor nosso Deus, ouvi-nos. Dai-nos viver vossa divina saúde na cruz, no amor, no serviço aos irmãos e irmãs, rezemos. Senhor nosso Deus, ouvi-nos. Sejam do vosso agrado, Senhor Deus, as preces que confiantes vos apresentamos, e dai ao nosso tempo e nossa vida vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, vos ofertamos em súplice oração o cálice com vinho
e na patena o pão. O cálice com vinho e na patena o pão. O pão vai converter-se na carne de Jesus. E o vinho será o sangue que derramou na cruz. E o vinho será o sangue que derramou na cruz. Senhor, vos damos tudo, nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso. Nossa alegria e dores, trabalhos e repouso. A voz do sacerdote, que é a nossa voz, nos dá a hóstia viva, que somos todos nós. Nos dá a hóstia viva, que somos todos nós. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, meu irmãos, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Inclinai-vos, Senhor, às nossas súplicas e acolhei benigno as oferendas dos vossos fiéis, a fim de que os dons que cada um trouxe em vossa honra sirvam à salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra, pela qual tudo criastes, ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Leão
com o nosso administrador diocesano, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Recordamos a doutora Vanessa Portugal, Dom Eurico Veloso, tio Luiz, lembramos também meus pais, Juraci, Francisco, meus irmãos, os pais da dona Marlene, seus outros irmãos também, aqueles que faleceram hoje, e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes todos que somos convidados a participar desta ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quão preciosa é a vossa misericórdia, Senhor. Os filhos dos homens refugiam-se à sombra das vossas asas. Oremos.
Senhor, o vosso dom celeste penetra em nossas mentes e em nossos corpos, para que em vós prevaleça sempre não o sentimento, mas a força deste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus para esse nosso dia de trabalho, para todos aqueles que esperam e confiam em Deus, sentem sua necessidade, por todos os nossos irmãos que estão enfermos, para que faça essa experiência da recuperação da sua saúde, por aquele que passa por algum sofrimento, que possa converter esse sofrimento em confiança no Senhor nosso Deus. Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida, é Ele que nos dá a paz e a felicidade. Que esta bênção também seja estendida por toda esta família que nos acolhe e nos recebe, a Dona Marlene, e também que levemos então a todos a paz e o amor do nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deixai-vos mover, Senhor, em vossa paterna bondade, pela fragilidade do povo que vos pertence, e respondei com vossa misericórdia à sua súplica confiante, a fim de que receba pela vossa generosa bondade o que pelos seus méritos nem pode esperar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um bom dia a todos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho.